queria ficar com ele, mas... Eu até pensei, mas eu lembrei. Graça e paz, igreja. Amém. Mais uma terça-feira, né? Chamados para vencer. Nós que já chegamos aqui, nós somos mais que vencedores, não é isso? Saímos de casa, chegamos na Santa Paz, vamos chegar em casa também na Santa Paz. Então nós somos mais que vencedores, amém? Estamos no lugar certo, na casa do Senhor. Amém. A paz para todos. Vamos nos colocar de pé. Queremos também saudar você que está se conectando conosco através do Facebook, né? E você que vai assistir depois pelo YouTube. Que hoje seja um dia especial marcado pelo Senhor para nossas vidas serem mais uma vez abençoadas. Porque desde a hora que nós acordamos, nós já estamos sendo abençoados. Enquanto nós estávamos dormindo, nós estávamos sendo abençoados, né? Então vamos agradecer, orando para que possamos estar abrindo esse culto. Depois a pastora Liliane estará trazendo ao Deus por esse dia que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu, para que possamos ser nutridos, para que possamos ser alimentados, para que possamos ser fortalecidos para vencermos. O Senhor tem nos chamado para vencer. Amém. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. E queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos para cultuar a Ti. Visita, Senhor, cada lar nesta noite. Envia, Senhor, uma palavra para jogar por terra todo jugo, todo espírito contrário, toda perturbação, toda confusão, para que o Teu Espírito possa fazer a obra nos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, queridos. Somos vencedores porque o Senhor nos amou. E nós fomos criados para a adoração do Pai. Então eu te convido a nesse momento você louvar com todo o seu coração um cântico bem antigo que diz assim, ó: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Erga suas mãos e declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ao único, né? Podemos sentar, gente. Ao único, né? Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, a palavra que nós vamos trazer hoje está em Gênesis 22, capítulo do 1, do versículo 1 ao 18, que fala justamente sobre o sacrifício de Isaac. Isso foi muito comentado durante a semana, né? Porque passou na história lá do Gênesis, na Record, justamente o sacrifício de Isaac. E ali pôde se materializar tudo aquilo que a nossa mente imagina, né? Quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Tá? E ali se materializou, foi muito bonito, e Deus colocou em nossos corações para nós trazermos essa mensagem nesta noite, justamente para nós vermos que Deus prova quando Ele quer, tá? Quando Ele quer a nossa intimidade com Ele, Deus prova, tá? E ao mesmo tempo Ele vê a nossa fidelidade. Então nós vemos a fé de Abraão. A fé de Abraão em estar verdadeiramente obedecendo a voz do nosso Deus. Então isso está em... Não vamos ler todo não, né? Só na parte 22. 22, tá certo. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu um lugar de longe. Disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então Deus proverá. É verdade. Essa palavra, ela traz muito ensinamento, né? Muito embasamento para a nossa fé. Nós precisamos a cada dia buscar exercitar a nossa fé. Quando nós lemos essa história, nós vemos que
precisamos estar todos os dias colocando a nossa fé em prática nas pequenas coisas, porque nós não sabemos quando nós vamos passar por uma situação difícil, né? Uma situação forte, tremenda. Nós não sabemos quando nós vamos ser provados, quando nós vamos ser testados, assim como Abraão foi. Então, nós precisamos estar aplicando a nossa fé, mesmo nas situações fáceis, mesmo nas situações rotineiras, para que quando chegar o momento difícil, a nossa fé já está nutrida, alimentada, e então a gente poder aplicar e ser bem sucedido, né? Nós vemos aqui que Deus, quando deu aquela palavra a Abraão, que ele largasse a parentela dele e saísse, fosse para uma terra que ele ainda nem sabia qual era, nós vemos que ele se dispôs a ir. A palavra não fala que ele ficou questionando a Deus, só vai narrando os acontecimentos, né, de quando ele saiu e aonde ele se estabelecia, e o Senhor sempre dando as diretrizes para ele, e ele sempre realizando aquilo que o Senhor falava com ele, e o Senhor ia direcionando o coração dele a fazer aquilo que o Senhor queria. E nós podemos aprender com isso que as coisas aconteciam, né? Semana passada a gente reunião ali no Zoom, no nosso momento de intercessão, a gente trouxe uma palavra que falava a respeito de Mateus 6,33, sobre nós não nos preocuparmos, não nos inquietarmos com as coisas desse mundo, com as coisas da nossa vida, dia a dia, porque Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos ver isso na vida de Abraão. Abraão simplesmente se preocupou em estar se dedicando a Deus, em estar cultuando a Deus, em estar oferecendo a Deus aquilo que Deus pedia a ele, né? E ele procurava então deixar a fé fluir. Ele procurava então se deixar na mão de Deus. Ele tinha tanta confiança em Deus que ele se abandonava, né? A gente estudando essa palavra, a gente leu a respeito dessa palavra abandono. Nós precisamos, como cristãos, como servos de Deus, nos abandonarmos em Deus. Porque como diz o versículo de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? No reino espiritual. É a gente confiar em Deus, se deixar nos braços dele, ir buscando fazer a vontade dele, que as demais coisas serão acrescentadas. Essa palavra na sexta-feira, quando o Senhor me deu, eu não sabia do que se tratava. Eu até ministrei essa palavra inesperadamente, né? Diaconisa Miranildes, que a pessoa não ia estar presente, que levaria a palavra. E como Deus já tinha ministrado essa palavra ao meu espírito, eu não sabia o porquê. Então aproveitei e compartilhei ali com as irmãs. Mas depois que terminou a reunião do Zoom, foi que eu vim saber que aquela palavra era uma palavra que o Senhor já estava nos dando, nos preparando para uma situação que estava acontecendo. Então, é assim que Deus faz quando a gente procura descansar nele. Ele vai conduzindo, ele vai estabelecendo, ele vai trazendo à existência aquilo que nós vamos precisar. Então o Senhor não nos quer preocupado com aquilo que a gente acha que é necessário. Lá em Mateus 6 vai falar sobre isso. Não vos inquieteis com o que haveis de comer, ou de vestir, ou de beber, porque assim procedem os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. E nós que conhecemos, basta nós buscarmos a vontade do Senhor, né? Buscarmos a direção dele para a nossa vida, e aquilo
que a gente precisa, o Senhor vai então trazendo. E foi assim que Abraão, né, se conduzia. Quando nós estávamos estudando com relação a abandonar-se, eu até falei para você, coisa esquisita, né? Ser abandonado por Deus. Não, porque não é ser peraí, abandonado por no momento, tá? Quando nós começamos a ler, abandonar-se. Eu falei, abandonar-se. Aí depois você vai se aprofundando, você vai vendo que abandonar-se nas mãos de Deus. É entregar tudo nas mãos de Deus. É crer que Ele realmente vai fazer. Nós temos que entregar e deixar descansar. Porque muitas das vezes nós entregamos e pegamos. Não é isso? Nós entregamos, colocamos nas mãos do Senhor e daqui a pouco nós pegamos de volta. Por que nós pegamos de volta? Porque nós estamos preocupados com aquilo. Nós temos que abandonar todas as preocupações. Se nós entregarmos nas mãos de Deus, nós temos que deixar de lado todas as preocupações, todas as dúvidas, porque se nós duvidarmos, nós vamos estar desagradando a Deus. Vamos estar desagradando a Deus. E, inclusive, eu fiz uma anotação, olha só, abandonar-se em Deus é crer, confiar e esperar. Quem se abandona totalmente em Deus, nem as piores situações deixa as inquietações e o desespero tomar conta de sua vida. Abandonar-se em Deus é viver constantemente dentro do seu coração. Nada pode nos abalar. É verdade. Que nada pode nos abalar. O Salmo 36:7, ele vai falar justamente sobre isso. Não invejes pelo aquele que prospera em seu caminho e leva bom termos em seus maus desígnios. Mau desígnio, aos olhos de Deus não é bem quisto aquilo, mas ele prospera. E Deus fala aqui para a gente que nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que descansar no Senhor. Estamos vendo aquilo? Glória a Deus, porque para nós também vai chegar a nossa hora. Nós sabemos que as nossas bênçãos, ela vai chegar na hora de Deus. Então, aí diz o seguinte, pois eles serão como a erva que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Então, querido, Deus cuida de nós. Nós não temos que nos preocupar, se o meu vizinho está prosperando, meu vizinho comprou um carro novo, pô, eu sirvo a Deus e estou aqui andando de ônibus. Nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que somente colocar nas mãos do Senhor e descansar nele, crendo que Ele proverá, assim como Ele proveu o cordeiro para que Isaac não fosse imolado. Deus vai providenciar o melhor para nossas vidas, o melhor para a sua vida que você está assistindo em casa. Amém, igreja? Conhecendo essa história de Abraão, nós vemos quanto tempo, né? E levando em conta também a idade que já tinham, quanto tempo levaram para ter esse filho. E depois Deus pedia esse filho e eles tinham a promessa de que a partir da vida desse filho é que ele então daria início à descendência que Deus haveria prometido a ele ser mais do que a areia do mar, né? Ser tão numerosa quanto a areia do mar, quanto as estrelas. Então, em momento algum, ele deixou de ir entregar esse filho por conta do que Deus tinha prometido. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele conhecia. Ele sabia que ele era poderoso para, de uma outra forma, cumprir essa palavra na vida dele. Em momento algum ele titubeou em deixar de entregar, ou então de querer oferecer lá o Ismael, porque Ismael já era nascido. No entanto, ele não, em momento algum, ele fez a troca, porque ele sabia que estava na vida de Isaac a bênção para ele. A promessa, ele é o filho da promessa, né? Pois é. Aí a gente meditando nisso, eu falei assim, é interessante, né? Deus nos dá
as coisas, mas Ele nos põe à prova. Ele nos põe à prova para poder ver se o nosso coração continua nele ou se nós transferimos o nosso coração para aquilo que o Senhor nos deu. Imagine se em algum momento Abraão, já tendo cumprido a promessa, né, da vida de Isaac, na vida dele e da Sara, se ele deixasse de querer mais a Deus, deixasse de confiar. Já temos nosso filho, então agora vamos curtir nosso filho, né? Mas não. O que Deus conseguiu com essa prova? Conseguiu ver que em nada havia mudado, né, o relacionamento de Abraão com Deus. Então, lá no Salmo 18, versículo 30, se você puder abrir aí, enquanto eu bebo água, abre aí no Salmo 18 e 30. Que nós vamos ver o porquê que Abraão não pensou em voltar atrás, não deixou de oferecer a Deus aquilo que Deus havia dado. 18 e 30, né? 18 e 30. Olha, diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, nós vimos aqui que por experiência própria, Abraão sabia que o caminho de Deus era perfeito, porque tudo aquilo que Deus havia falado com ele estava se cumprindo. Ele viu que a promessa do Senhor já tinha sido provada, né? E que Deus era um escudo para aqueles que nele confiassem. Então, o que nós precisamos é ter essa certeza para que nós possamos descansar no Senhor e ver então as outras coisas que nós precisamos serem trazidas à existência. Nós não podemos, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar, colocarmos aquilo que nós necessitamos e deixar Deus de lado. Não, nós precisamos adorar aquele que nos dá todas as coisas. Precisamos priorizar aquele que tem todo o poder de fazer qualquer coisa por nós. Então, era exatamente esse entendimento que Abraão tinha. E nós vemos que na história Isaac tipifica Jesus, tá? Ele tipifica Jesus. E nós vemos, conjecturando aquilo que está na palavra e aquilo que passou na história lá da Record, Abraão, quando ia caminhando com Isaac, os pensamentos dele não parou, com certeza, tá? E ele vinha pensando, e Satanás colocando, Satanás sugestionando, tá? E nós vemos que, com certeza, Abraão, ele não negou seu filho, não negou em momento nenhum, mas que, com certeza, na mente dele, ele vinha: Senhor, afasta de mim esse cálice, Senhor, por favor, afasta de mim esse cálice. Como Isaac tipifica Jesus, Abraão naquele momento, tá, tipificava Deus. Isaac o filho, Abraão o pai. E tu vê como é pesaroso você ser obediente a uma palavra dessa. Nós, como pai, oferecemos o nosso próprio filho, o filho único. Eu levei mais de 50 anos para ter essa criança. E agora o Senhor me pede esse filho. Então nós vemos ali que era a tipificação mesmo de Jesus. Jesus carregando aquela cruz, e ali Jesus sendo levado para o matadouro, tá? Mas antes Jesus já tinha conversado com o Pai. Pai, se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice,
Mas Jesus sabia que em momento algum Deus ia ouvir a voz dele. Assim como Abraão. Abraão não podia de maneira nenhuma tentar impedir essa obra, porque ele sabia que Isaac era o filho da promessa. Ele sabia. Então, em momento algum, que ele tem certeza que ele não ia tentar, tá? E ele não ia tentar de maneira nenhuma destruir a obra de Deus. Porque se ele destruísse a obra de Deus, tá? Nós não estaríamos aqui hoje. Porque tudo tem um começo e um fim. Se no meio aquela corrente, aquele elo for quebrado, acabou tudo. Para ele teria acabado a história, de Abraão. Verdade. Agora, com certeza, Deus teria outro plano, né? Para dar continuidade. Mas não era esse o plano de Deus. Deus tinha um plano A somente. Não existia um plano B. Plano B. Deus restauraria isso. Eu tenho certeza que Deus restauraria isso para continuar, porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe por que Deus provou Abraão. Deus não sabia se ele ia negar ou não? Deus sabia. Mas o que ele precisava? Precisava mostrar para o mundo espiritual. Precisava mostrar para o próprio Abraão, porque vai me dizer que nós sabemos qual seria a nossa atitude diante de uma situação dessa. Nós não sabemos. Não sabemos. Enquanto nós não formos colocados à prova para a gente ter a atitude, a gente não saberia. Quantas vezes a gente fala assim, se eu fosse assaltado eu ia fazer isso. Chega na hora, a pessoa fica muda, não consegue nem sair do lugar. Quantas pessoas a gente já ouviu falar? Então, diante de uma situação dessa, a gente é incapaz de saber qual seria a nossa... Eu só falei assim, Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Então é o que acontece conosco. A gente é testado, é aprovado, não porque Deus precisa saber, Ele já sabe. Ele quer é que nós demonstremos e que nós venhamos saber do que nós somos capazes. Ele quer saber se o nosso coração está realmente nele ou nas coisas do mundo. É verdade. Abraão foi o seguinte, ele quis provar, ele quis saber de Abraão se o coração de Abraão estava em Deus ou no próprio filho. E ali Deus provou, ele viu que Abraão foi fiel. Ele foi fiel. Nem que tivesse que matar o próprio filho, mas ele foi fiel. Então é isso. Então essa é uma história que quase não tem assim diálogo, é praticamente Deus e Abraão e mais Deus, né? Deus fala no início, no fim, e no meio está o silêncio. Abraão só fala o essencial. É assim mesmo, na provação nós experimentamos o silêncio, tanto o silêncio de Deus quanto o nosso próprio silêncio. Deus não deve dizer nada para que a prova aconteça. Nós ficamos em silêncio porque não temos o que dizer. A propósito, Deus não se impressiona com nossas palavras, sejam de amor a Ele ou de declaração. Então é por isso que nós somos testados. É preciso que nossas atitudes sejam verdadeiras, mais do que as nossas palavras. Porque quantas vezes a gente vem ao culto, falamos tantas palavras bonitas para o Senhor, né? Senhor, eu sou grata a Ti. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, o Senhor é lindo. Aí quando chega amanhã, que a gente precisa fazer isso, ser verdadeiro na nossa atitude, a gente age totalmente contrário. Então nós precisamos, mais do que as nossas palavras, precisamos oferecer a Deus as nossas atitudes, né? Porque essas sim, essas transmitem aquilo que está verdadeiramente no nosso coração, né? Então a Bíblia diz a respeito dessa prova que foi feita a Abraão, e nós vemos que no relacionamento que nós temos com Deus existe prova.
Porque Deus precisa saber da nossa atitude diante da prova. E vamos saber por que Deus prova. A nossa atitude diante da prova. Qual é a nossa atitude diante da prova? Qual seria a nossa atitude diante da prova? A atitude diante da prova é nós simplesmente obedecer ao Senhor. Tá? Porque se nós ficarmos titubeando e reclamando com Deus, o que vai acontecer? Nós simplesmente vamos perder a nossa bênção, gente. Vamos perder a oportunidade de estarmos, tá, fazendo aquilo que o Senhor quer. Porque muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que a nossa carne está mandando. Tá? Mas o nosso espírito está lutando contra a carne. É por isso, queridos, que nós temos que nos santificarmos a cada dia, buscar cada dia a face do Senhor, orarmos, vigiarmos, jejuarmos, lermos a palavra. Nós temos que fortalecer nosso espírito. Abraão estava com o espírito dele mais forte do que a carne dele, porque ele tinha intimidade com Deus. Abraão tinha intimidade com Deus, querido. Por isso que o espírito dele era forte. E é isso que Deus quer falar para nós nesta noite. Tá? Que nós temos que fortalecer nosso espírito. Porque se nosso espírito estiver fraco, a carne toma conta de tudo, meus amados. A carne toma conta e nós vamos cair conforme vamos fazer aquilo que Satanás está nos direcionando. Então, a comunhão íntima com o Senhor é para nós conhecermos a voz do Senhor. É para nós sabermos que o Senhor está falando conosco. Termos força para obedecer, justamente. Então, querido, nesta noite o Senhor está falando para a gente: vamos buscar mais a face do Senhor, vamos orar, vamos vigiar. Não é só orar não, queridos. Orai e vigiai e orai, para que não caias em tentação. Então, querido, Abraão é um exemplo para todos nós. Tá? Abraão é um exemplo para todos nós cristãos. Nós temos que tomar aquele homem como exemplo. Exemplo de fé, exemplo de obediência. Porque desta forma, justamente, se você tem fé, você vai obedecer. Então o fruto é a fé. A fé move montanhas. A fé faz com que nós façamos aquilo que nós achamos que não podemos fazer. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é conforme diz aquele hino: nós saltaremos muralhas, porque nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Amém, igreja? E nós vemos no decorrer da palavra de Deus que várias vezes homens de Deus foram colocados à prova, né? E temos o povo de Israel que ele, na travessia do deserto, o Senhor disse para eles: eu te experimentei, testei, provei junto às águas de Meribá. Quem lê essa história toda, registrada em Êxodo 17, sabe que Moisés, 5 séculos depois de Abraão, foi reprovado no teste, né? Porque ali, mediante a desobediência do povo, mediante ao pecado do povo, ele acabou sendo envolvido e também perdeu a paciência lá com o povo e acabou não entrando em Canaã. Levou o povo, mas não, ele mesmo não pôde entrar, conforme o Senhor mesmo falou. Então, mais de um milênio depois de Isaac, o rei Ezequias também passou por um teste. O cronista bíblico informa que Deus permitiu que tomasse uma decisão errada e arcasse com as suas consequências. O autor, no entanto, acrescenta que Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer. Deus muitas das vezes nos desampara para provar-nos e sabendo que tudo está no nosso coração de acordo com a vontade dele, tá? Assim como ele fez com Abraão, não vai ser diferente com a gente, tá?
nós fomos separados, nós fomos, assim como Abraão, Isaac e Jacó foram separados, nós também fomos. Nós fomos separados nos dias de hoje, para louvor da glória dele. O povo tem que ver isso na gente, o mundo tem que ver Cristo em nós. Assim como nós, quando lemos a mensagem de Abraão, nós vemos que verdadeiramente Deus está ali, Deus está na vida desse homem. Então o mundo tem que ver Cristo em nós, assim como nós vemos Deus em Abraão. Não pode ser diferente, não pode. Então, para nós sermos dessa forma, a palavra-chave aqui é obediência. É só nós obedecermos a voz do Senhor, é só nós termos íntima comunhão com o Senhor, porque nós só obedeceremos quando nós conhecemos a voz do Senhor, e nós só conhecemos a voz do Senhor se nós tivermos intimidade com Ele. O bom pastor, queridos, conhece a sua ovelha, e a ovelha ouve sua voz e obedecem. Não é muito engraçado? Você vê, se você chegar num campo, se estiver cheio de ovelha, e você começar, elas não vão te obedecer. Agora, quando chega aquele pastor com cajado, tá, cheio de carinho, começa aqui, elas vão, entra lá no local, e vai, e acabou. Não há dispersação das ovelhas. É dessa forma com a gente, querido. É da mesma forma. Deus quer comunhão com a gente. Deus quer comunhão. Nosso Deus é um Deus de comunhão. Se nós não procurarmos essa comunhão com Ele, nós não vamos alcançar nossas bênçãos. Nossas bênçãos já estão separadas, querido. Nós não podemos atrasar a nossa bênção. Se nós desobedecemos a palavra de Deus, nós perderemos nossa bênção. Amém, igreja? Glória a Deus. Com o nosso culto das terças-feiras, é chamados para vencer. Nós temos trazido aqui cada terça-feira algo que a gente precisa para que a gente seja vencedor. E hoje o estudo nos aponta para a prova. Né? Para sermos vencedores, precisamos ser provados. Porque se nós estivermos numa caminhada sem nunca passarmos por um teste, imagine a gente frequentar a escola, tendo aulas, recebendo lições o ano inteiro. Como que a gente vai saber no final do ano que a gente então foi aprovado? A gente precisa ser submetido a um teste, né? Para saber o que foi que a gente aprendeu, o que foi que a gente absorveu. Então, para que nós possamos vencer, galgar um novo ano, uma nova série, a gente precisa de passar por esse teste. E assim somos nós. Nós vemos na vida de Abraão que ele tinha tanta certeza que quando ele levasse o filho dele, e Deus daria um jeito, Deus traria uma solução, algo Deus iria fazer. Ele não sabia, mas ele tinha confiança em Deus. Tanto é que os seus servos perguntaram e ele falou que eles iriam e voltariam, os dois juntos. Quando chegou lá, falou para Isaac: onde está o cordeiro? Isaac perguntou para ele, e ele falou: Deus proverá. Essa palavra precisa estar na nossa boca e no nosso coração. Não inquiete, querido. Não se perturbe, não se preocupe. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus da provisão. É o Deus proverá. Assim como ele providenciou aquele cordeiro para que Abraão não precisasse sacrificar aquilo de mais precioso que ele tinha e que também era precioso para Deus, porque Deus tinha um propósito na vida de Isaac. Então nós cremos
que assim também irá acontecer na nossa vida. Eu vou me preocupar com algo que está para acontecer, com uma solução que eu preciso ter, uma atitude que eu preciso tomar. Senhor, eu entrego em tuas mãos, me dê sabedoria, me instrua, Senhor, naquilo que eu preciso fazer. Mas quanto à minha preocupação, toma, Senhor, em tuas mãos, traz paz ao meu coração, me ajude a descansar em ti, me ajude a crer que o Senhor está providenciando uma solução. E eu tenho certeza, queridos, porque nós temos tido essa experiência. O Senhor vai acrescentando a cada dia. O Senhor não nos quer preocupado com o que acontecerá amanhã. Nós precisamos viver o dia de hoje, que é isso que Ele providenciou para nós hoje. Quando nós nos preocupamos com algo que ainda está por acontecer, nós estamos tomando a função de Deus. Porque a função de se preocupar com o nosso futuro é de Deus, não é nossa. Nós estamos subestimando a capacidade, o poder de Deus. Nós estamos pecando contra Deus quando nós achamos, na nossa ignorância, que nós podemos resolver todas as coisas, que nós podemos evitar alguma coisa. Não, somente o Senhor é que conhece e tem capacidade para isso. Precisamos descansar no Senhor. Queridos, o Sirene falou que nós já passamos por situações parecidas, tá? E já passamos mesmo, tá? E nós descansamos nas mãos de Deus, tá? Teve uma época que nós estávamos zerados de tudo. E nós tínhamos o compromisso de aplicar o curso Casado para Sempre, tá? Então, o que acontecia? Nós estávamos sem dinheiro. Então, eu pegava o carro, ligava o carro e ia embora. Aí, quando eu me assustava assim, eu falava para o Silêncio, vamos parar no posto, vamos botar quanto? R$5 de gasolina. Mas naquela época, R$5 era R$5, não é R$5 de gasolina. Hoje não dá para nada, não. Mas naquela época dava. 5 litros. Então o que acontecia? Aconteceu? Quando nós chegamos no posto e o camarada deu a chave pro cara, o cara foi lá, abriu o negócio do tanque, aí colocou a bomba. Quando ele colocou a bomba, ele apertou, aí a bomba desarmava. Ele falou, meu senhor, esse teu tanque está cheio. Eu falei, como está cheio? Já tem mais de uma semana que eu não boto gasolina. Aí ele, faz uma prova aí. Ele não está entrando nada aqui, tá? Vou fechar isso aqui, o senhor vai embora. E ando mais uma semana com o carro. Andamos mais uma semana. Indo para a igreja, dormindo, dando o curso durante a semana. Quando chegamos na outra semana que nós vamos botar mais um pouquinho, né? Mais R$5, né? Aí chegamos lá, de novo, a bomba desarmava toda hora que ele colocava ali. Então, querido, isso é para a honra e glória do nome do nosso Senhor, sabedor que nós temos que nos descansar nele. É verdade. Nossa conta de luz nunca foi cortada. Nunca. Naquela época, 2 contas já era cortada. Nós estávamos com 3, 4, 5 contas e ninguém nos incomodava. Nós pagávamos quando o Senhor providenciava. Eu dava aula lá no Sebrae, não era isso? Então, cada aula que eu dava era pago mais lá na frente. E à medida que pingava esse pinga-gota, nós pagávamos uma. E as outras iam acumulando. E nada acontecia. Mas um belo dia, eu estava com dinheiro mais ou menos para ir para o Silêncio. Não vamos pagar não. Vamos deixar mais para frente e vamos usar esse dinheiro. A gente pode precisar do dinheiro. Nós podemos precisar do dinheiro. Quer dizer, eu já peguei. Já foi fazer por sua conta. Fazer por minha conta. Eu tinha depositado, eu vinha depositando esse tempo todo
nas mãos do Senhor, tá? E naquele dia eu resolvi pegar. No dia seguinte, o que aconteceu? Foram lá, cortaram a minha luz. Então, a conta do gás, né? Então, querido, nós temos que descansar no Senhor, tá? Se nós descansarmos verdadeiramente, nós nos deitarmos no colo dele, assim como João fazia com Jesus, deitava no ombro de Jesus. Deus quer que nós façamos isso com ele, que nós descansemos, Nós não temos que nos preocupar com nada desse mundo, gente, porque nós temos um Deus que faz tudo. É verdade. Esse nosso Deus, se nós depositarmos nossa confiança nele, ele vai fazer tudo pela gente. Ele luta nossas guerras, assim como ele lutava as guerras no passado, ele hoje luta nossas guerras. Amém, igreja? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós não somos merecedores. É pela graça, querido, é pela graça que nós somos atendidos pelo Senhor. Porque nós vemos, se você trabalha numa empresa, você quer falar com o teu diretor, o que você tem que fazer? Você tem que marcar a hora, e mesmo assim esperar a boa vontade dele. Nosso Deus não. O nosso Deus, a qualquer hora ele está pronto para nos atender. A qualquer hora, querido. Basta nós termos comunhão com ele. Basta nós termos essa intimidade com o nosso Deus, porque ele vai nos atender. Então nosso Deus nesta noite ele está querendo isso de nós. Ele quer que nós o amemos mais, que nós nos esqueçamos das coisas desse mundo e depositarmos toda a nossa confiança nele, que é dessa forma que ele vai fazer, assim como fez conosco. Ele vai fazer com todos vocês, vai fazer com vocês que estão em casa. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Precisamos, é como aquela palavra que diz, né, lá em João, falando nos evangelhos: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Olho para os montes e é de lá que vem o nosso socorro. Não que Deus esteja no monte, mas olhando para o alto. Nós não podemos ficar com a nossa cabeça enfiada para baixo. Temos que andar erguidos, porque temos a certeza que temos um Deus que peleja por nós. E por que Deus nos prova? Deus nos prova porque Ele quer ver se nós estamos prontos para trilhar os seus caminhos. A experiência do deserto por parte do povo integrava o projeto de provas do Senhor. Moisés disse ao povo então: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. É por isso que Deus nos prova. Porque servir a Deus e andar tudo bem, tudo bom, não ter problema nenhum, ter tudo de bom do melhor, não faltar dinheiro na conta, não faltar nenhuma provisão, nenhum mantimento, todo mundo ia querer dizer que serve ao Senhor, né? Mas nós precisamos de desfrutar dessas abundâncias, mas advindas do nosso exercício de confiar no Senhor. Isso o ímpio não faz. O que o ímpio tem, ele faz, ainda dá louvor, glória à força do seu braço, né? Aquilo que ele faz, ele é vitorioso, ele tem, ganha, prospera, mas ele não rende esse louvor e essa adoração a Deus.
Então, nós precisamos estar servindo ao Senhor de coração, zelando pela nossa fé, nutrindo a nossa fé, porque nós precisamos confiar nele, para que a gente veja todas essas coisas acontecerem. Vão ter coisas sobrenaturais acontecendo, coisas que o meu braço não faria. Onde que você com problema de saúde, que o médico te condena, né, te diz que você pode morrer de uma hora para outra, e você crê que o Senhor está te sustentando e que Ele vai te sustentar, vai continuar te conduzindo até você concluir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Braço nenhum faria isso, né? Porque se fizesse, o médico não diria que você morreria a qualquer momento. Ele ia te fazer sobreviver, não ia deixar você morrer, mas o nosso Deus faz. E isso Ele faz fruto da confiança que nós depositamos nele. Então é assim que nós precisamos viver, para ver o sobrenatural de Deus. Amém? Olha só, depois de chegar ao lugar indicado, Abraão prepara o altar, a lenha, e coloca Isaque sobre a lenha. Estava tudo pronto para o holocausto. O filho único daquele homem de Deus será sacrificado. Mas antes de ser consumado, o anjo do Senhor gritou do céu para Abraão: não mate o menino. O Gênesis narra que com essa atitude, o anjo sabe que ele teme o Senhor e não pouparia seu filho. Deus providencia para o sacrifício um carneiro que aparece preso pelo chifre no espinheiro. Então, queridos, assim como Abraão, a confiança para experimentar a manifestação de Deus e sua abundante providência. Aquele que tem coragem de entregar o que é mais valioso para Deus, receberá do Senhor muito mais. Glória a Deus. Então, queridos, se nós entregarmos aquilo que é mais valioso, porque muitas das vezes nós queremos oferecer para Deus aquilo que nós achamos que, assim como Abel, Caim fez. Abel ofereceu o melhor, não foi isso? Caim foi lá e pegou. Foi pegar frutas caídas no chão. Não selecionou, né? Aquelas coisas caídas no chão. Já o outro não, o outro preparou o melhor. Se Caim tivesse pego aquelas maçãs bonitas, aquelas mangas lindas, e fizesse aquele cesto lindo, né? Botasse flores ali, se ele fizesse isso, tá? O coração dele estaria em Deus, e Deus teria aceito dos dois. Mas não, ele quis fazer relaxadamente. É por isso que nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, querido. Nós não podemos. Nós temos que dar o melhor do Senhor. É porque a atitude nós temos que dar o melhor do Senhor, querido, para Deus. Porque isso move o coração de Deus. Nós vemos em várias passagens da Bíblia que quando aqueles homens ofereciam o melhor para Deus, o melhor do seu reinado, assim como Davi separava o melhor para Deus. Salomão aprendeu com seu pai e separava o melhor para Deus. E o que Deus fez na vida desse homem? O que Deus fez? Na vida do próprio Abraão, nós vimos aí que na confiança nasceu o novo. Eu duvido que depois desse episódio na vida de Abraão, ele e Isaque continuaram o mesmo. Eu duvido. Não, com maneira nenhuma. Não foram os mesmos. Depois de ter, assistido a providência de Deus, depois dele ter sentido que ele de uma hora para outra poderia ter colocado fim ali na descendência dele, Isaque, depois de ter visto que ele sentiu que não viveria mais, e de repente, né, se dá com aquela manifestação de Deus, a provisão, eles nasceram de Deus. novo. Então a confiança deles
fez gerar algo novo na vida deles. Eles não foram mais os mesmos. Então assim vai acontecer também na nossa vida. O que temos deixado de sacrificar? Com isso, se deixarmos alguma coisa de sacrificar, que nós precisamos sacrificar e temos deixado de sacrificar, nós estamos perdendo a oportunidade de acessarmos o novo na nossa vida. Né? Então, vamos alimentar a nossa fé. Vamos descansar, nos abandonar no Senhor, para ver o Senhor se manifestar na nossa vida, porque isso é testemunho para o mundo. O mundo está aguardando a manifestação de Deus através da nossa vida. E a manifestação só vem quando nós verdadeiramente agimos de acordo com a fé, agimos com confiança, né? Deixamos Deus realizar os milagres. Aí então o mundo vai ver a manifestação. Amém. Querido, Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:8. Vamos ler Romanos 5:8 aí, por gentileza? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos capítulo 5, versículo 8. Versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, querido, que é a prova maior do amor de Deus para conosco? Deus entregou o seu único filho, o único filho por amor a nós, e em morte de cruz, querido. Naquela época, morte de cruz era das piores coisas que podia existir na vida da pessoa, era maldição na vida da pessoa. Morte de cruz, morte amaldiçoada. Então eles tentaram de tudo quanto é forma, tá? Reverter, inverter aquilo que nosso Deus preparou para o povo judeu. Eles tentaram de tudo quanto é maneira. Então Deus prova o amor dele para conosco, tá? Através do sangue de Jesus nós fomos justificados. E nós somos justificados da lei do pecado. Então, querido, o Senhor, nesta noite, Ele quer que nós nos acheguemos a cada dia mais e mais a Ele. Essa história de Abraão na Bíblia, ela serve para isso. Para que nós nos acheguemos mais ao Senhor. Que nós nos acheguemos a Ele com fé, com confiança, sabendo que o Senhor vai realizar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, querido, nós sabemos que isso é um preparatório. Isso tudo aqui é um preparatório para a nossa vida vindoura. É um preparatório, querido. Por isso que nós temos que estar firmes nas promessas. Firme, para que ninguém venha tomar nossa coroa, conforme diz no Apocalipse. Nós temos que estar ligado no Senhor, para que nós verdadeiramente venhamos naquele grande dia ouvir do nosso Deus: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Já está tudo preparado para nós, gente. Amados, já está tudo preparado para nós. Nós só temos que ter fé e confiança e obedecer a palavra de Deus. Amém, querido? Amém. Glórias a Deus, então, aleluia. mediante essa oferta de Deus, de dar o seu filho para morrer por nós, nós não temos nada a provar a Deus, né? Deus não é necessário de ser provado. Nós já temos essa oferta dele aqui, que é a maior prova que ele deu do seu amor por nós. Nós sim, é que somos falhos, somos pecadores,
é que precisamos ser provados e testados para confirmar a nossa fé para com Deus. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus complete, né, aquilo que nós, tá, não alcançamos, tá? Que o Senhor Jesus possa fazer a obra em nossas vidas, na vida dos irmãos, na vida daqueles que estão assistindo em casa. Amém? Amém. Então nós vamos agora passar os avisos, né? Dia 19, sábado. É sábado, vai ter uma noite do hambúrguer. Para comemoração do Dia dos Namorados. Será às 17 horas. Nós já mandamos alguns WhatsApp hoje, tá? Para os irmãos responderem se vão poder comparecer ou não. Isso. E dia 26, encontro das mulheres às 16 horas. Também é no próximo sábado, né? 19 é sábado. No outro, né? 19 agora é a comemoração do Dia dos Namorados. E no próximo 26 será o encontro das mulheres às 16 horas. E domingo teremos a EBD às 10 horas, online, somente online. E às 16h30 o culto de celebração online e presencial, né? Hoje é terça, quinta-feira tem imersão. Pastor Tadeu e pastora Liliane. E então, no sábado, vai acontecer esse encontro aí dos namorados. Todos estamos convidados com nossos cônjuges, nossos namorados, nossos parceiros. Então, amados, vocês que estão em casa, se puderem, venha participar. É diferente. É diferente nós estarmos em casa e estarmos na igreja, tá? O Senhor está dentro da nossa casa, lógico que está, tá? Mas dentro da nossa casa, muitas das vezes nós dispersamos, tá? O vizinho gritou, opa, o que é isso? O cachorro latiu, aqui não tem nada disso, aqui nós estamos blindados. O Espírito Santo nos blinda. Tá? Aqui nossa mente, ele traz cativa ao que está sendo realizado aqui. Então, amados, vocês que estão em casa, se tiverem oportunidade, venham assistir ao culto presencial, porque nós estamos sendo abençoados aqui também, não estamos? E bastante abençoados, porque eu senti aqui a presença do Senhor, em momento algum houve dispersação das pessoas aqui, eu tenho certeza. Tá? Mas o Senhor quer o melhor para cada um de nós. E cada um com cada um. É cada um com Deus. Tá? Então, amados, vamos verdadeiramente adorar o nome do Senhor, adorar Ele em espírito e em verdade. E uma maneira de nós adorarmos também é entregamos nossos dízimos e nossa oferta, né, pastor? Não é isso? E eu gostaria de convidá-lo para o senhor fazer o momento das ofertas, por gentileza. Você que deseja contribuir com o nosso ministério, com a obra de Deus, vai estar sendo informado pelos dados bancários da igreja. E você então poderá estar fazendo a sua contribuição, tá? O pastor vai estar ministrando aqui agora sobre a oferta. Seja abençoado, que o Senhor toque no seu coração, em nome de Jesus. Amém, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz para você que está nos assistindo online. A palavra de Deus no Salmo 116, no versículo 12, fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém. Meus amados, que darei ao Senhor pelos benefícios? Obediência e fidelidade. Manel estava falando
que nós temos que ter intimidade e comunhão com o Senhor. Quando a gente tem essas qualidades, a gente obedece aos mandamentos e aos estatutos do Senhor. E dízimo e oferta é a ordem que o Senhor tinha dado. Ele falou também de Caim e Abel, que Abel pegou o melhor que ele tinha dos animais. Caim, conforme a diaconisa falou, foi pegando as frutas aqui, fruta ali, fruta lá. O Senhor não aceitou a oferta de Caim. A mesma coisa acontece conosco. Nós vamos ofertar, não é aquilo que vai sobrar, é o melhor que nós temos, o melhor que cada um de vocês tem. Conforme Deus provou a Abraão, foi dar o melhor que ele tinha, que era o filho da promessa. E depois que ele cumpriu, o milagre continua acontecendo. Porque quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Depois casou, teve mais 6 filhos. Criatura. Isso é o quê? É o milagre de Deus para quem prepara o ambiente para o milagre. Ele preparou o ambiente, obedeceu a Deus quando foi sacrificar o filho dele. Por isso, nesta hora, que nós possamos fazer o melhor para o Senhor. Que darei ao Senhor por os benefícios? Cada um de nós hoje foi beneficiado. Você levantou, você se alimentou, você está aqui, você está aí assistindo o culto, você está aí, foi beneficiado. Então, cada dia o Senhor nos beneficia. Então, vamos ser obedientes, conforme o Manuel falou, ter intimidade e comunhão com o Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, se tiverem que ofertar, cadê o gasofilaço? Não? Tá bom. Então é só preparar e depois colocar no gasofilaço. Tem aquele hino que diz: que darei ao Senhor, que darei, não é isso? Vamos louvar Ele. Não sei cantar não, mas vamos louvar esse hino. Que darei eu ao Senhor, que darei eu ao Senhor, que darei por todos os benefícios que me tens feito, que darei eu ao Senhor, que darei. Vamos nos levantar para a gente orar. Tomarei o cálice da salvação, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, que darei eu ao Senhor, que darei, aleluia, a obediência ao Senhor nós daremos a Ele, amém? Amém, igreja? Então vamos orar agradecendo a Deus por esses momentos que nós passamos aqui, que o Senhor esteja agindo em nossas vidas, trazendo a frutificação dessa palavra ministrada para a nossa edificação, né? Que esse restante de semana a gente possa estar dando oportunidade a Deus, ao Espírito Santo, para estar se manifestando através da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Obrigada por esse momento que passamos em tua presença, que desfrutamos aqui na tua casa, em comunhão com os nossos irmãos. Obrigada pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, ajuda-nos a cada dia, Senhor, oferecermos a ti o nosso melhor. Abrimos mão, Senhor, daquilo que é nocivo à nossa vida, para que nós tenhamos lugar ao novo que o Senhor tem para nós. Senhor, que o Senhor possa contar conosco a cada dia. Pedimos a tua bênção sobre cada lar que esteve aqui, sobre cada lar, Senhor, que esteve conectado conosco. Senhor, que a tua bênção, a bênção da saúde,
esteja presente nos lares, ó Deus. Vai tocando, Senhor, nos corpos físicos, trazendo, Senhor, a cura que o teu povo precisa. Glória, glória. Senhor, obrigada, porque o Senhor tem preservado a nossa vida, o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado, Senhor, em meio a essa pandemia. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da humanidade. Senhor, visita os nossos governantes, colocamos tudo em tuas mãos, Senhor, crendo que o Senhor já está tomando a providência, ó Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu povo na face da terra. Obrigada pelos pastores. Obrigada, Senhor, pela membresia da nossa igreja. Continue conosco. Dispensa-nos, ó Deus, sobre a cobertura do teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Obrigado.